Hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouco sobre a minha história, quem eu sou, como que eu cheguei até aqui, o que que tudo isso tem a ver com ginecologia orgânica e com a proposta desse canal. Então se prepare, é uma história longa, senta que lá vem história. Eu me chamo Thaís, eu tenho 30 anos, vou fazer 31 agora no mês de junho. E eu sou nascida e criada em Goiânia, que é a capital do estado de Goiás. A primeira vez que eu menstruei, eu tinha 13 anos. A gente estava de viagem na fazenda de uma tia-avó. E eu me lembro muito bem que eu acordei com o colchão ensopado. Eu, toda suja, sem entender nada do que estava acontecendo e uma pontada na barriga. A experiência foi extremamente traumatizante, como vocês já podem imaginar. Né? A gente estava na fazenda, no meio do nada, alguém teve que ir na cidade para comprar absorvente porque não tinha na casa. Foi um tumulto e eu só lembro de quando eu saí do banheiro, finalmente de banho tomado, com absorvente no meio das pernas. Todo mundo que passava por mim falava: Parabéns, você agora é mocinha. e eu, sem ter a menor ideia do que era ser mocinha. E eu acho importante relembrar aqui as referências que eu tinha de menstruação e de ser mulher. Né? A minha mãe sempre teve muitas questões no útero, mioma, endometriose, já passou por cirurgia. Hoje ela retirou o útero depois de muito tempo, mas naquela época a minha referência enquanto criança era que menstruação sempre era extremamente dolorido. Porque eu via a minha mãe todos os meses, a cada ciclo, passando muito mal de saúde. Então eu tenho uma lembrança muito forte em mim, que foi de uma vez que eu fiquei gripada, eu peguei uma virose qualquer e fiquei vários dias sem comer. Acho que depois do terceiro dia, ela virou para mim e falou: minha filha, o que você tá com vontade de comer? Desesperada que eu comesse alguma coisa. E eu falei: ai, tô com vontade de comer. Falei um prato X para ela. E ela estava menstruada e com muita cólica. E ela foi para a beira do fogão, assim, se arrastando, com torcida, cozinhou a comida para mim. E eu lembro que eu ficava olhando, assim, e ela se apoiando nas coisas e cozinhando. Quando ela terminou, ela foi levar a comida para mim e eu simplesmente não consegui comer, porque apesar de estar com vontade, a virose, enfim, não permitiu. E eu olhei aquilo e, nossa, como foi sofrido pra mim ver a minha mãe daquele jeito, né? E essa é a referência que a gente tem de todas as mulheres, né? Na sociedade que a gente vive hoje, as mulheres não podem parar por causa de cólica menstrual. É por isso que existem remédios, é por isso que existe absorvente, é por isso que existe cirurgia, existem várias coisas para que a gente não sinta o ciclo e continue sendo produtivas. Então, desde pequena, a minha referência sempre foi essa: de que é sofrido, de que é dolorido, de que é uma bosta. E eu experimentei isso no meu corpo quando eu tinha 13 anos. Eu não sei vocês, mas pra mim era uma tortura ir pra escola, ensino fundamental, você ter que ir de absorvente pra sala de aula e no começo, nos primeiros ciclos que você menstrua, é uma coisa muito louca, o fluxo é muito intenso, você não entende direito o que está acontecendo, e aí vaza, e suja a roupa, e você sempre que levantava das cadeiras tinha que perguntar para as colegas: tá manchado? E você ficava olhando a bunda umas das outras, e aí de repente manchava, e acha uma blusa de frio para amarrar na cintura, e vai na secretaria, e liga para a mãe... É um tormento, né, gente? É muito nítido como eu fui, aos poucos, construindo uma imagem muito ruim do que é esse período no nosso ciclo. E quando eu tinha mais ou menos 16 anos, era muito explícito em mim todos os sintomas da endometriose que a minha mãe tinha, que algumas tias tinham, que as mulheres da linhagem da minha família, né, apresentavam. Eu sentia muitas cólicas, sentia muitas dores, dificuldade para evacuar, para ir no banheiro. Os primeiros dias eram extremamente doloridos, eu ficava de cama, não tinha remédio que tirasse a minha dor. Eu tô contando a minha história porque eu sei que é a história de muitas de vocês também. O diagnóstico da endometriose não é tão simples, não é você simplesmente fazer uma ultrassonografia, né? Não aparece nos exames mais comuns. É um pouco mais complicado você ter esse diagnóstico com precisão. Né? A minha mãe, a primeira vez que ela fez a cirurgia, a laparoscopia, ela foi internada
para retirar um mioma. Quando ela foi aberta, a ginecologista, a médica viu que na verdade ela tinha endometriose e aproveitou e fez a cirurgia nela, né? O diagnóstico ele acontece muito mais pelos sintomas e pela reação que a pessoa tem do que pela precisão em si, né, dos exames. E eu já tinha todos os sintomas com 16 anos, além de ter um problema muito sério com acne. Então, nessas idas ao ginecologista, o que me foi receitado? O que é receitado para todas as mulheres, né? Anticoncepcional. Há muitos anos atrás, os médicos acreditavam que essa era a única maneira de tratar a endometriose, uma doença que não tem cura, né? Não existe como você tratar ela a não ser tornando o ciclo mais regular possível. E, ok, comecei a tomar anticoncepcional, as cólicas nunca diminuíram, pelo contrário, elas sempre foram ficando cada vez mais fortes. Eu entrei para a faculdade, me formei pelo UFG em Educação Física, trabalhei por alguns anos. Por fim, em 2014, eu larguei a vida em Goiânia, fui morar em João Pessoa. Eu já estava começando a ter um olhar um pouco mais ecológico, assim, e mais sustentável para o meu ciclo. Foi quando eu comecei a usar o coletor menstrual, já não queria mais usar absorvente. Comecei a tentar algumas coisas diferentes, mas no final de 2014, eu cheguei na situação em que eu sentia dor simplesmente de existir. Eu não conseguia sentar e levantar sem sentir dor. Eu não conseguia dobrar minha barriga e deixar reta sem sentir dor. Eu não conseguia deitar e levantar rápido da cama porque eu sentia dor em todos os momentos. Quando eu estava menstruada, então, era assim, eu ficava completamente incapacitada. E aí, no final de 2014, eu abandonei tudo da minha vida, tudo, relacionamento, amizade, círculo social, trabalho, e vim morar aqui na Chapada dos Veadeiros, em Cavalcante. E como eu já tinha feito essa ruptura muito séria, eu tava entendendo que o meu corpo tava gritando pra mim, tava com crises de candidíase recorrentes, além dessas dores todas no meu abdômen, dificuldade para evacuar, dor nas relações sexuais, eu simplesmente entendi que eu precisava romper com tudo, inclusive com as referências que eu tinha de saúde ginecológica. Então, chegando aqui na Chapada, a primeira coisa que eu fiz foi começar a pesquisar sobre mulheres que passaram pelo mesmo que eu. E eu descobri que existiam uma infinidade de mulheres com diagnóstico de endometriose que depois de alguns anos sendo medicadas com anticoncepcional, começaram a ter uma piora significativa nos sintomas e que por conta disso elas optaram por tratamentos mais naturais e tiveram resultados muito surpreendentes. Eu falei, opa, calma aí que tem alguma coisa aí e eu quero experimentar. Então a primeira coisa que eu fiz chegando aqui foi cortar o anticoncepcional, né? E imediatamente já comecei a tomar algumas plantas e algumas ervas que eu tinha encontrado na internet. Então eu fui na intuição, fui com referência de outras mulheres que compartilhavam na internet já sobre isso e comecei a fazer os tratamentos naturais. Em 2 meses eu já não sentia dores no abdômen como eu estava sentindo antes. Eu já conseguia ter uma vida normal, né? Mas ainda assim, toda vez que eu ficava menstruada, ainda era muito desafiante. E foi quando nessa busca eu comecei a participar de vários encontros. Comecei a ir em encontros de sagrado feminino, vivências e retiro. Comecei a fazer dieta, comecei a fazer um monte de coisa. Eu entendi que eu ia precisar de me curar em vários aspectos e entender quais eram as questões emocionais que estavam por trás da minha relação com o meu feminino, como eu me relacionava com minha mãe, como que estava esse feminino internamente, né? O que era que eu entendia como feminino, o que era ser mulher para mim e como tudo isso influenciava na saúde do meu útero. E eu comecei um mergulho muito profundo, onde eu fiz vários cursos, estudei várias técnicas, comecei a estudar várias plantas. Em 2016 eu participei, 2015, eu participei da minha primeira vivência de ginecologia autônoma com uma amiga que hoje é uma grande mestra, que é a Juliana Floriano. E também foi uma abertura para mim de infinitos outros horizontes, onde eu entendi que eu realmente estava no caminho certo para encontrar a cura da minha endometriose. No começo de 2017, eu saí dos lugares todos que eu trabalhava, eu continuei depois de um tempo ainda trabalhando com educação aqui em Cavalcante. E no começo de 2017 eu fui convidada pela Juliana para trabalhar num curso da Dona Flor. Ela já era aprendiz da Dona Flor. A Dona Flor é uma mestra, parteira, raizeira, uma mulher negra quilombola que vive aqui no Moinho, perto de Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, uma mulher que tem uma força muito maravilhosa,
Talvez você já tenha ouvido falar dela. Se não ouviu ainda, vale a pena procurar, porque é um ser muito singular e especial que está aqui nessa vida e que já teve a oportunidade de curar várias pessoas com o conhecimento que ela tem das plantas. Conhecimento que ela adquiriu de anos e anos de prática e estudo. Eu fui para participar de um curso de enematerapia, que é uma técnica que hoje eu trabalho, e eu fui porque eu simplesmente queria receber o enema. Eu já tinha ouvido falar muito bem do enema e achava que ia ser muito bom, porque ainda continuava sentindo algumas dores, sempre que eu menstruava, ainda sentia muitas cólicas, e a minha endometriose, eu sempre tive suspeita que os focos eram no intestino, porque era o primeiro órgão que era afetado toda vez que eu menstruava, era onde eu sentia as dores, e eu queria muito receber a técnica em mim. E de repente, lá no curso, eu não tenho palavras para explicar para vocês o que foi a minha experiência com o enema. Algumas pessoas que estão vendo esse vídeo, eu tenho certeza que já ouviram essa história, porque foi uma experiência que mudou completamente a minha vida. E foi como se eu tivesse tido um start, assim, e entendido quais eram os caminhos que eu queria trilhar na minha vida. Eu me conectei muito forte com o enema. E assim que eu saí do curso, que eu terminei o tratamento em mim, que eu fui revirada do avesso e senti que eu renasci numa nova mulher, eu comecei a estudar profundamente essa técnica, né, associada principalmente à saúde da mulher. 99% das pessoas que eu atendi sempre foram mulheres e eu fiz uma temporada de 2 anos de estudos muito intensos. Eu já cheguei a atender 13, 14 pessoas por dia com a técnica da enematerapia, fazendo atendimento domiciliar, gente. Então, assim, eu fiz um intensivão mesmo, mergulhei na técnica de cabeça para realmente entender quais eram os mistérios a respeito do corpo humano e da saúde, o que tudo isso tinha a ver com o intestino, com a ginecologia natural, com a ginecologia orgânica, o que era isso, né? E ao mesmo tempo que eu fiz essa caminhada com o enema, fiz várias outras formações em outros cursos, tive a oportunidade de, em 2018, organizar e fazer parte de uma formação de parteiras com a Dona Flor. Depois desse curso de enema, eu virei aprendiz dela, né, e comecei a fazer todos os cursos que ela dava, comecei a trabalhar com ela e com a Juliana, nas vivências que ela propunha e lado a lado na rotina dela, aprendendo todos os conhecimentos com ela, o que foi possível. Em 2018 a gente fez essa formação de parteiras e doulas. Todos os caminhos foram se abrindo para mim, aprofundando cada vez mais todos os meus conhecimentos. Em 2017 foi em setembro de 2017, minha primeira menstruação sem nenhuma dor, absolutamente nenhuma dor. Eu tive 1 dia de sangue e foi um dia que foi uma experiência que até hoje, quando eu me lembro, eu fico assim, em êxtase, porque foi muito perfeito. Tive 1 dia de sangramento, uma energia, uma potência, com vontade de fazer faxina, de cuidar da minha casa, me sentindo ótima, maravilhosa, a deusa encarnada na Terra. E desde então, né, claro que dentro da impermanência, o caminho da cura, hoje eu entendo que ele não é linear, ele tem muitos altos e baixos, e eu comecei a experimentar ciclos sem dores, né, e entender que pode sim ser diferente. Isso ao longo de muitos tratamentos, muitos banhos de assento, vaporização, e chás, e garrafadas, e enema, e várias outras receitas que eu testei desde 2015, que foi quando eu cheguei aqui na Chapada dos Veadeiros, né? Agora, eu inclusive nesse momento tive mais um ciclo sem nenhuma dor, que foi só alegria, só beleza, só prazer. E hoje eu entendo o porquê de cada um dos caminhos que eu percorri, né? De modo que eu pudesse aprofundar e afunilar cada vez mais na minha cura, para que isso se reverberasse para o mundo através dos estudos que hoje eu compartilho, inclusive aqui nesse canal. A ideia é justamente compartilhar toda essa trajetória que eu vivi da cura da endometriose, que até hoje ainda tem muitos médicos que diagnosticam como uma doença que não tem cura, né? E eu sou a prova viva de que isso é possível, né? Que o ciclo não precisa ser sofrido, que a gente pode sim ter uma relação deliciosa com o nosso sangue, com ser mulher. Eu, que era uma criança que vestia roupas largas, que era revoltada, que não gostava de ser chamada de menina, eu era essa pessoa.
Hoje eu simplesmente sou apaixonada por ser mulher. Para que eu chegasse aqui foram necessárias curas muito profundas, emocionais, físicas da minha linhagem, mas hoje eu tô aqui conversando com vocês nos últimos dias do meu sangue para mostrar que sim, que é possível. Essa é um pouquinho da minha história. Nos próximos vídeos eu sempre vou contando as minhas experiências, na medida que eu for trazendo as temáticas, as receitas, eu vou sempre, como plano de fundo, deixar a minha história e as experiências que eu vivi aqui para vocês. Mas o principal motivo dessa mensagem é para que vocês saibam que sim, que é possível. A gente só ainda não sabia como fazer isso, mas cada vez mais mulheres vêm mostrando que é real e os caminhos que a gente pode percorrer para que todas nós tenhamos a possibilidade de viver um ciclo de plenitude e não de dor. Então é isso, deixo aqui o meu beijo para vocês e até o próximo vídeo.